Então a gente vem, né, Marcelo, vem nesse caminho. E aí com 13, eu me lembro dos 13 anos porque, não pelo número, mas porque naquela etapa da vida, antes de entrar no segundo grau, eu já participava de movimentos de liderança dentro da igreja evangélica, aqui da Igreja do Relógio. Então ali eu liderei o grupo de jovens durante uns 8 anos, eu fui o presidente, que eles chamavam, liderando o movimento da igreja, tocava violão na igreja, fazia essas coisas todas, aproveitando também para aprender um pouco de como tu lida com pessoas, porque naquele momento a gente não tinha nada, telefone para poder fazer uma ligação, você levantava o gancho, tocava uma manivelinha e chamava na telefonista o número que você queria. Sim. Hoje você tem aí todo esse negócio. Então a comunicação era muito difícil. Meu avô, o Baderman, ele me deu de aniversário com 14 anos, me deu um rádio a válvula, dos grandes, potentes. E a casa onde a gente morava era justamente aqui, nesse prédio. Onde está a curadoria hoje. E eu fiquei nos fundos, onde tem a garagem. Sim. Ali eu fiz uma antena. Levantei 2 paus, passei um arame, com 14 anos, e fui escutar rádios internacionais. Olha só. E me tornei DXista. O que significa? PY e PX, você sabe, é aquele rádio amador, né? São rádios, e eu era o DXista, o rádio escuta. Na época existia o Dentel, que é o Departamento Nacional de Telecomunicações, que fazia o controle. Na época, estou falando na época da ditadura, né? Sim. Então eles faziam o controle de tudo, telefone, cartas, telegramas, só existiam esses meios de comunicação, eles controlavam tudo. Então eu começo a escutar, a primeira rádio que eu escuto foi a rádio Hilversum, da Holanda. Hilversum Hilversum se escreve, fica bem pertinho de Amsterdã. Tive agora o prazer de 2019 fazer uma visita lá na rádio também, na estação. Tu conheceu a estação que tu fui lá. Escutou com 14 anos. Isso mesmo. Caramba. Foi. Mas tem uma outra. Mas peraí, que tem uma outra história antes disso. Isso agora em 2019. Então, escutei a rádio Hilversum, programas em português para o Brasil. Eles mantinham lá na Holanda em ondas curtas tudo, hoje nem existe mais, né? Ondas médias já nem existe, que é o AM, está desaparecendo. Ondas curtas, então eu sintonizava ali de noite, terminava minhas tarefas de casa e 7h, 7h30, ia para o rádio, saía às 11h30, meia-noite. E ficava escutando os programas em português, muito bons os programas. Tinha programa em português lá, de lá para cá. Foi a primeira rádio. Depois eu comecei a girar o dial e começou a aparecer outras rádios em português. Mas da onde? Peraí. Aí comecei a sintonizar BBC de Londres, programas em português. Rádio Deutsche Welle da Alemanha, programas em português. Rádio A Voz da América e a Rádio Canadá Internacional. Essas eram as principais rádios que eu escutava. Todos os programas, anotava, tinha meu caderno de anotações e tal. E eles diziam, se você quiser divulgar o seu nome, seu endereço, para ter na nossa escuta, ter amigos que queiram entrar em contato com você, você faça. Então eu fiz isso. Houve uma época que eu tinha 123 correspondentes por carta em todos os lugares do mundo. Isso já com 15 anos, talvez. Mas como tu conversava com essas pessoas? Mandava por carta. Tá, mas era em inglês, em português. Espanhol? Em português e espanhol. Daí eu comecei a estudar um pouquinho de espanhol, porque com 14 anos eu fui fazer um curso de DXismo, que é a especialidade daquilo que eu estava me focando, que era rádio escuta. Então, com 17 eu me formei pela Rádio Hilversum, peguei meu diploma, levei na Dentel, nesse departamento aí, lá em Porto Alegre, e obtive meu registro de DXista oficial. Então, eu tinha condições de fazer um informe de recepção para essas rádios internacionais, para dizer como o sinal estava chegando aqui, que tipo de programa e tal. Que legal. Então, isso foi legal. E em 1996, que foi a minha segunda viagem para o exterior, eu fui a Londres. E lá chegando, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a sede da BBC. E quando eu chego, eu me assustei, porque era um prédio da Segunda Guerra, ele ficava numa esquina, o prédio era em curva. E eu olho para aquele prédio, eu não sei, eu me lembro assim, do prédio muito grande,
Eu me assusto, será que eu entro aqui? Será que eu não entro? Entrei. E aí o cara da portaria disse, claro, veio como se me atender em inglês, o meu inglês era tipo fajuto lá em 96, né? Apresentei meu passaporte, eu sou da equipe brasileira de rádio escuta, assim, bem fajuto. E ele pega meu passaporte, entra computador, que nós no Brasil nem tínhamos em 96, era tudo muito precário. Ele entra no computador e diz, uau, Sistema. Claro, já achou meu nome e já mandou um cara da equipe brasileira vir me receber. Nossa. Cara, conheci um prédio com 32 estúdios de transmissão simultânea em 38 idiomas. Caramba! Ao mesmo tempo. Parecia uma torre de Babel que eu tinha entrado. Sim, todo mundo falando uma língua diferente. Uma loucura. Era uma loucura. E aí foi. Então essas coisas, isso eu tinha ali, né, uma idade legal, que é quando tu aprende bastante as coisas. Sim. Então todo este mundo ele do rádio, da telecomunicação, da internet, das coisas, principalmente quando tem vídeo e voz, ele é um outro mundo. Ele é um mundo que você pode fazer o que você quiser, Sim. de bondade e de maldade. Mas se quiser usar para bondade, nossa, é infinito. É infinito. Bom, mas aqui nós estávamos lá em 17 anos, né? A gente estava falando como tu teve teu contato primeiro com o mundo Meu Deus. do mercado privado ou com a política. Pelo que tu me falou, tu já estava na igreja, tocando coral e já sendo um agente político de relacionamento entre as pessoas. Exatamente. E de liderança. E eu não me dava conta disso. Era natural. Era natural as coisas. E daí com 17 anos, eu fui para Porto Alegre para me preparar para o meu vestibular. Com 18 eu fiz o meu vestibular. Fui um tempinho antes, fui em dezembro, para me inscrever para o vestibular da URGS e da PUC, que eram os dois da época. Era pá. Sim. E aí eu saí de Já casa. eram tradicionais, né? Eu saí de casa, fiz meu teste vocacional, né, no IACS, onde eu estudava lá. Terminei meu segundo grau lá. O IACS tem 80 anos, mais de 80 anos, deve ter uns 90 já. Com certeza, se eu tenho 60. eu também me formei no IACS, é uma coisa louca. Mas é um colégio bom, é legal. Maravilhoso foi pra mim. Até foi bom porque, como a gente tinha essa coisa da igreja, do ensino evangélico, sim. Daí tu vai para o ensino adventista, aí houve uns bons embates. Mostra outro mundo, né? E houve bons embates na área de religião, assim, na matéria de religião, porque são pensamentos, interpretações bem diferentes dos mesmos versículos bíblicos, né? Então, muito bate-boca também. Mas foi legal, foi uma coisa. Muita suspensão de aula da igreja. Eu acho que eles já estão preparados, assim. Claro que sim, eles sabem. Mas o ensino adventista, eu vim da católica, né? E eu acho que eu acabei todas as minhas etapas dentro da católica e entrei na adventista, assim. Não foi ao mesmo tempo que eu fiz as duas. Sim. E como eu já tinha sido educado em outra religião, eu também perguntava muita coisa que os caras... Assim, Marcelo, não dá mais. Vamos parar por aqui. Mas é legal, religião... E hoje a gente vê, assim, os canais aí que falam de história, né? Que falam Mas eles estudam muito isso. Claro que estudam. Demais. E a gente tem que estudar também, porque é um desafio pra gente. Claro. Ora, como assim? Faz parte Você da não sabe história nada da da sua humanidade. igreja, eles sabem. Que é isso? Nada. Eles sabem. Então é isso aí. Mas espera um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente estava falando de novo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. Com 16, antes de eu sair do IACS, o primo da minha mãe era deputado federal. Ele me convidou para participar. Já tinha gente na política. Tinha política, da família já tinha. Que era o filho do Teófilo Sauer. Teófilo Sauer foi prefeito em Taquara. Ele que mandou asfaltar as ruas lá de Gramado, antes mesmo de Taquara, lá em 1950 e poucos, 54, 55. Porque lá, Gramado, era a vila de verão dos taquarenses. Então era necessário lá um asfalto na Borges de Medeiros para os caras que saíam daqui, os caras que tinham grana, né? Sim. Saíam daqui e iam para lá curtir Gramado, passear no asfalto. Enquanto aqui era tudo sem asfalto. Mas tudo bem. Então, ele me influenciou um pouco para entrar no MDB. Naquela época, o nome era MDB, Movimento Democrático Brasileiro.
E eu assino ficha, então, como no MDB Jovem. E vou para Porto Alegre já com os meus 16, 17 anos, participar de algumas reuniões que eram clandestinas naquela época, né? Você não podia fazer reuniões públicas, ainda mais de política, e sendo da oposição. Então a gente se reunia ali na João Pessoa, perto do restaurante universitário, que fica bem pertinho da Faculdade de Direito, num apartamento de fundos, térreo de fundos, com uma aberturinha na sala dos fundos, abria para uma outra pecinha atrás para não ser descobertos. Então, tinha ali gente do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, tinha gente do PT, e tinha muita gente. PT não existia na época, mas dos movimentos, né? Todos eles sindicalistas, tal, que eram movimentos de trabalhadores que não compactuavam com a ideia do período militar. Não vamos chamar de ditadura, porque a gente não sabe, afinal de contas, se foi ditadura ou não, se não está sendo agora uma ditadura. Também. Então,